Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aulinha, para a turma do segundo ano. Deixa eu me apresentar para vocês novamente. Eu me chamo professora Cristian Ferrão, ou Tia Cris, e a gente vai falar sobre a disciplina de matemática, a disciplina mais gostosa de se aprender. Vamos lá! Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, que a gente tem programado para hoje, eu quero corrigir com vocês o desafio que eu deixei na nossa primeira aula. Lembra que eu deixei um desafio de estimativa? Pronto, a gente vai corrigir junto comigo esse desafio para ver o que a gente acertou, o que a gente errou, para a gente poder dar início ao assunto de hoje, certinho? Então, vamos lá comigo ver como foi esse desafio. Aqui está o desafio na nossa tela, ó. Complete a coleção de formas geométricas para que os triângulos fiquem com a mesma quantidade dos círculos. E aí, no primeiro conjunto, eu tenho aí, ó, um conjunto de círculos. E vamos ver quantos círculos tem nessa primeira coleção. Se a gente contar aí, ó, fizer a contagem com o nosso dedinho, a gente vai ver que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 círculos. Eu preciso completar para que fique 10 triângulos também. E aí, ó, eu acrescentei, ó, um triângulo já no final, aqui no final do conjunto. Vou acrescentar mais um triângulo e mais um, para a gente poder completar. E aí, ó, a gente vai ter a mesma quantidade, tanto no conjunto de círculos, quanto no conjunto de triângulos. Mas antes de eu acrescentar esses 3 triângulos, eu tinha 7 triângulos. Então, de 7, para eu chegar a um conjunto de 10, eu tive que acrescentar, ó, mais 3 triângulos. E aí ficou, ó, os 2 conjuntos com a mesma quantidade, igual o nosso desafio pediu. Combinado? E aí, acertaram o nosso desafio? Foi difícil fazer? Corrigiram comigo? Quem acertou muito bem, quem errou, não precisa ficar triste, tá certo? Que a gente aprende assim, errando, acertando. Agora, tá aqui, ó, na nossa telinha, o nosso tema de hoje, o que nós vamos estudar hoje. E é um assunto muito fácil, muito gostoso de se aprender, não tem quase nenhuma dificuldade, que é medidas de comprimento, estimativa, comparação e medição de comprimentos, utilizando unidades de medidas padronizadas e não padronizadas. Toda vez vocês se confundem aí, nesse tema, é um tema cheio de palavras difíceis, mas a gente vai, ó, vendo o que é que esse tema todo aí tá querendo falar em palavras mais fáceis. Então vamos lá para a explicação da nossa aulinha de hoje. Afinal de contas, o que são unidades de medidas não padronizadas? Observem aí a imagem que eu coloquei. De um lado, do lado direito, eu tenho uma latinha, tá certo? Uma latinha de alumínio. E do lado esquerdo eu tenho outra latinha de alumínio. No meio dessas duas latinhas, eu tenho aí, ó, João, que é esse bonequinho aí, de camisa vermelha, e ele tá dando passos para fazer um distanciamento dessas latinhas.
Por que será que ele está querendo fazer isso? Vamos descobrir? Aqui tem assim, ó. João está jogando futebol com a sua turma e ele pegou 2 latas para fazer a barra. Quem nunca fez isso, hein? Pegar 2 latas, 2 sandálias para a gente fazer a barra. Para deixar do mesmo tamanho, ele colocou a primeira lata, ele deu 3 passos para frente e colocou a segunda lata, formando uma barra. Então, aí, ó, o João colocou uma lata, deu 3 passos e colocou a outra lata para fazer sua barra para ele poder jogar futebol com a sua turma. Amanda, que era do time adversário de João, fez a mesma coisa. Pegou 2 latas, deu 3 passos e fez a sua barra também. Observe como ficou a barra de Amanda. Olha só, gente, vamos observar o tamanho de Amanda e lembrar do tamanho de João. Aí, você acha que as barras ficaram com larguras iguais? Por que ficaram? E aí, eu quero que vocês pensem junto comigo a seguinte questão. Vamos lá, turminha de 2º ano. João era maior que a Amanda. João deu 3 passos e fez a barra dele. Amanda, pequenininha, com as perninhas menores, deu 3 passos e fez a barra dela. E as barras ficaram com a mesma largura, com larguras iguais? Não ficaram. E por que que não ficaram? Por que que a barra de João ficou maior do que a barra de Amanda? Porque João é maior do que Amanda. Então, o João tem passos maiores que os passos de Amanda, certo? Então, por isso que a barra de Amanda ficou pequena e a de João ficou maior. E aí, olha só, tem uma questão também que eu quero falar para vocês, que é a respeito de como a gente mede as coisas. Existem 2 formas da gente medir. A primeira, a gente pode medir as coisas com medidas não padronizadas, que é como o João e a Amanda fez. Eles deram passos, certo? Mas esses passos têm tamanhos diferentes, porque eles tinham também tamanhos diferentes, certo? Mas, para que a gente consiga medir com precisão, a gente precisa padronizar. Padronizar quer dizer a gente falar quanto vale cada espessura, cada distância. Para isso, nós temos o metro, o centímetro e o milímetro. E olha aí na sua telinha tem a foto de uma régua. E nessa régua eu tenho um espaço do 0 até chegar no 1. Esse espaço do 0 até chegar no 1 equivale ao centímetro. Cada espacinho desse equivale a 1 centímetro. Então, vamos lá. Do 0 para o 1 tem 1 centímetro. Do 1 para o 2 tem mais 1 centímetro. E assim vai, até o finalzinho da régua. Mas eu tenho uma outra unidade de medida padronizada, que é o milímetro, que ele consegue medir, ó, coisas bem menores. E aí, professora, como é que eu sei quanto é o milímetro olhando para a régua? Tá vendo esses tracinhos aí, bem fininhos? Esse tracinho aí é a espessura, é a medição do milímetro. Então, vejam, para medir coisas pequenas, a gente usa a unidade de medida padronizada, milímetro ou centímetro. Para medir coisas médias, né, a gente vai usar o metro. E não acaba aí, não. Existem outras unidades de medidas, certo? Que conseguem fazer a medição
de coisas maiores, tá certo, turminha? Até aí tudo tranquilo, né? Então, vamos exercitar o que a gente acabou de aprender. Olha só, o nosso exercício 1 tá dizendo assim, ó. Se eu quisesse medir a minha altura, qual a unidade padronizada de medida eu tenho que usar? E aí, ó, tia Cris vai relembrar o que é uma unidade padronizada. É metro, centímetro, milímetro. Se eu quiser me medir usando as palmas da minha mão, por exemplo, eu quero ver quantos palmos eu tenho. Isso é uma medida padronizada? Não, não. Isso é uma medida não padronizada. Por quê, professora? Porque é variável. Se a minha mão for grande, vai ter um tamanho. Se a minha mão for menor, eu vou precisar usar mais palmos para poder alcançar, né? Para poder medir a minha altura. Então, ó, vamos relembrar e deixar isso bem claro na nossa cabecinha, tá? As unidades de medidas não padronizadas, elas são aquelas que variam. Por exemplo, posso medir com mão, ou então, que nem João fez lá, ó, para fazer a barra dele, mediu com passos. Tudo isso é não padronizado. As padronizadas são aquelas que é o metro, o centímetro e o milímetro, que a gente está estudando agora, tá certo? Mas a questão 1, ela quer que a gente faça a medida com unidades padronizadas. Então, vamos lá. Se eu tivesse que medir minha altura, qual unidade padronizada de medida tenho que usar? Seria o milímetro, para eu medir essa menina aí de macacão vermelho. Seria o milímetro, ela é tão pequenininha assim que eu precisaria medir ela com milímetro? Não, não, né, gente? Seria o centímetro, aquele espacinho entre um número e outro da régua? Também não, né? É muito pequeno para a gente medir, não é? Uma menina desse tamanho. Seria qual? Seria o metro. Para a gente fazer a medida, né? Saber quanto mede essa menininha que está aí na tela de vocês, a gente precisaria de uma fita métrica, porque a gente precisaria utilizar a unidade de medida padronizada, que é o metro. Vamos lá, turminha, para o nosso exercício 2. Agora, olha, eu tenho aqui um lápis verde, sendo que a questão 2 diz assim: se eu quiser medir a ponta do meu lápis, olha só, preste atenção aqui, ó. Olha a casquinha de banana. Ele não quer medir o lápis todo. Ele quer medir apenas a pontinha do lápis. Vamos observar a pontinha do lápis para ver como ela é pequenininha. Para a gente medir a pontinha do lápis, qual é a unidade de medida padronizada que eu devo usar? E aí, galerinha de casa, para medir essa pontinha desse lápis, qual seria a melhor unidade de medida para a gente usar? O metro? Não, não, tia Cris. Seria o centímetro? Olha, o centímetro também não, ainda ficaria grande. A gente mediria com o milímetro. Não é isso? Por que com o milímetro, tia Cris? Porque a pontinha do lápis, ela é muito pequenininha. Então, ó, a gente vai conseguir fazer essa medição aí com o milímetro, utilizando aí essa medida padronizada. Ok, vamos avançando mais um pouco. Exercício 3. Observe seu braço direito e estime quanto ele deve medir. Olha só, todo mundo agora aí em casa, eu quero ver vocês, quero imaginar que eu estou vendo aqui vocês, observando o braço, ó, o braço. Quanto ele deve medir? Gente,
O nosso braço, ele é tão pequenininho assim para a gente usar o milímetro? Não, não, né? Nem se fosse o braço de uma formiguinha. Agora, para medir o meu braço, será que eu vou precisar usar centímetros? O meu braço também é pequeno para eu usar centímetros? Também não. Então, qual seria a unidade de medida que eu deveria usar para poder medir o meu braço? Vamos ver. Isso, meu braço mediria aí, ó, menos de 1 metro, não é isso? Não chegaria a 1 metro, não. Seria menos de 1 metro. A segunda pergunta diz assim, ó. A porta da casa. Quanto deve medir a porta da casa? Olha só, vamos olhar para a porta da nossa casa agora. Quem não tiver perto da porta da casa, imagina o tamanho da porta da casa. A porta da minha casa deve medir mais do que 1 metro ou menos do que 1 metro? Se fosse menos, a gente talvez nem conseguiria passar na porta, né? Os adultos nem conseguiriam passar na porta, porque a porta seria, ó, bem baixinha. Então, a porta da nossa casa, ela deve medir, ó, mais de 1 metro. Agora eu tenho certeza que vocês estão aí assistindo a aula de matemática com o caderno na mão, ou então apoiado aí em algum móvel. E eu quero que vocês respondam: meu caderno da escola, o caderno da escola de vocês, quanto mais ou menos, né? Porque a gente não está trabalhando com precisão, a gente não consegue dizer o valor preciso, a gente está estimando. Lembra da aula passada? Estimar é a gente pensar no resultado possível. Então, a gente está estimando quanto deve medir o meu caderno. E aí, quanto seria? Uns 20 aí centímetros. Olha aí a gente usando a nossa unidade de medida padronizada, centímetros. Muito bem, turminha. Agora vamos para o exercício 3. Vamos prestar atenção e se concentrar, que esse exercício 3 tem um pouquinho de dificuldade maior. Olha só. Fui me medir usando a porta da minha casa. Observe que ele, o menino, não usou uma unidade de medida padronizada. Ele não usou. Ele não está com nenhuma fita métrica, ele não está com nada disso. Ele quis se medir usando a porta da casa dele. E a porta da casa dele é até uma unidade de medida, mas a gente sabe que é uma unidade de medida não padronizada, porque tem portas maiores, né, mais altas, tem portas menores, então ela não pode ser padronizada por esse motivo. E aí, na imagem, a gente vê, ó, a porta vermelha e o menino do lado. E ele diz assim na questão: sabendo que a porta tem 2 metros, então a gente já sabe que essa porta vermelha aí tem 2 metros de altura. Qual será a minha altura? Vamos lá observar comigo, turminha. Vejam só. O menino, ele está chegando aproximadamente. Lembra que a gente não está trabalhando com números exatos. A gente está trabalhando com valores aproximados. Ele está chegando aproximadamente na metade da porta, não é isso? Ele está medindo aí, ó, metade da porta. E a gente sabe que a porta tem 2 metros. Se a porta tem 2 metros e ele está medindo metade, então esse menino vai ter qual altura? Aproximadamente 1 metro. Muito bem. E lembrando que essa unidade de medida, ela não é padronizada, porque a porta existe de diversos tamanhos. Ok, turminha.
Então vamos lá. O que que a gente aprendeu hoje? Aprendemos unidades de medida padronizadas, que são aquelas o metro, centímetro, milímetro, e aprendemos também as unidades de medidas não padronizadas, que são aquelas que a gente pega para ter referência, não é? A gente fez exercício sobre todo esse conteúdo e agora eu quero deixar um desafio para vocês. Observem o que o desafio está trazendo para a gente. Veja lá. Desafio. Anote no seu caderno o nome de 2 animais que tenham mais de 1 metro de altura. Então, ó, a gente já sabe aí quanto mais ou menos é 1 metro e a gente vai ter que pensar o nome de 2 animais que tenha mais de 1 metro de altura. Anota para mim que eu vou querer saber da resposta na aula seguinte, na próxima aula, tá certo? Um grande beijo para vocês, meus amores. Continuem se cuidando e até a próxima aula. Tchau, tchau!